um dia de muita alegria e satisfação, Senhor, porque estamos na Tua presença, estamos diante do trono da graça de Deus. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que está presente aqui nesta escola dominical, por todos nós aqui reunidos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos instrua através da Sua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Continuem em pé, nós vamos cantar essa música de satisfação comigo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu tenho satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na Amém? Muito bem, guardem as palavras desta canção, diz muito, tá bom? Mas vamos lá. Podemos sentar, meus irmãos, podemos sentar, a não ser que vocês estejam em fase de crescimento, a não ser aqueles que estão fazendo alguma atividade física importante, fiquem de pé, tá bom? Senão os demais... Vamos lá. Obrigado pela dica. Aliás, irmãos, não sei quantos são os aniversariantes do dia hoje, mas a nossa irmã Vera é aniversariante do dia. Orem pela Vera, tá bom? Vera, muita saúde, muita paz e muitas bênçãos na sua vida, tá bom? Amém, 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 amém. Uau! Apareceu aqui então nossa transmissão, muito bem, Data Show. Irmãos, vamos abrir o texto-chave que tem sido constantemente tratado na nossa EBD, que é o texto de Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, 4:12, né? Vamos lá. Filipenses 4:12. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Vamos lá. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito? Esse é o texto. Agora eu gostaria que vocês abrissem em Filipenses 3, de 12 a 14. O capítulo antes. Filipenses 3, 12 a 14. Eu vou ler para vocês. Não que eu tenha já obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Observem, irmãos, o seguinte.
Em Filipenses 4, Paulo está demonstrando pleno contentamento e satisfação, certo? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar com fartura, passando necessidade, saudável, doente, enfim, não importa a situação, circunstância, Deus vai me fortalecer. Ele está plenamente satisfeito. Mas aqui, olha só. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Espera um pouquinho. Aí no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Aqui me parece que o apóstolo Paulo não está tão contente assim. Ele não está tão satisfeito assim. O contentamento dele aqui está virando um pouquinho para algum tipo de descontentamento. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber que o apóstolo Paulo está falando que ele não alcançou coisas ainda que ele quer alcançar. E ele está prosseguindo para um alvo que ele ainda não chegou. Por outro lado, no capítulo 4, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, estou plenamente satisfeito, plenamente contente. Há um aparente paradoxo aqui. Se vocês prestarem atenção, é um aparente paradoxo. A gente está falando de contentamento, né? O contentamento do cristão, e a gente vem falando do apóstolo Paulo, do contentamento dele, como ele ensina a gente assim. Mas aqui, no capítulo 3, me parece que Paulo ainda não alcançou aquilo que ele quer. Ele está ainda buscando alguma coisa. Ele não chegou onde ele quer chegar. Isso reflete um aparente descontentamento do apóstolo. Vocês conseguem perceber? Há um aparente descontentamento do apóstolo. Olha lá. Vamos aproveitar que o texto está aqui na tela. Em Filipenses, Paulo diz que aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porém, ele demonstra descontentamento no capítulo 3. Vamos ver se agora a gente consegue mudar. Isso. O que eu queria chegar na aula de hoje, meus irmãos, é tratar um pouquinho de um tema bastante interessante, peculiar, sensível e às vezes a gente não percebe. Tudo que vem sendo falado nas aulas até aqui a respeito do descontentamento, basicamente, a gente tem que lembrar o seguinte: o ser humano, por natureza, ele é um ser descontente. Por natureza. Nós somos pecadores, nós somos seres descontentes. Né? Então, isso faz parte da nossa natureza. E para piorar um pouquinho, quando a gente busca o nosso contentamento, a gente busca nas coisas do mundo. A gente busca nas coisas terrenas, a gente busca nos prazeres da vida, a gente busca naquilo que os nossos olhos cobiçam. Não é? E, evidentemente, por conta dessa busca de contentamento equivocada, a gente não alcança o contentamento. A gente não alcança. Sempre vai querer mais e mais e mais e mais. A nossa satisfação nunca vai ser plena. Né? Mas a Bíblia ensina o que para nós? Primeiro, que o contentamento bíblico, como já foi ensinado aqui, vou só repassar, o contentamento bíblico, ele é um contentamento que não vem de nós, não é um contentamento natural do homem. Esse contentamento bíblico, ele necessita de uma busca e de uma luta humana interior, nós com nós mesmos, para que a gente possa alcançar o contentamento bíblico. Porque o contentamento bíblico, ele diz respeito ao contentamento em Cristo. Não é? A satisfação que a gente cantou agora, qual era? Satisfação é ter a Cristo. Mais nada, né? Então, o nosso contentamento, segundo a palavra de Deus, ele está baseado no contentamento em Cristo. Esse contentamento nós não temos por natureza. Não é? A graça que Deus nos dá, a salvação que Deus nos dá, o Espírito Santo que Deus nos dá, é a chave para nós buscarmos esse contentamento em Cristo. Porque nós, de fato, não temos. É uma caminhada. Tá? E, voltando lá para o exemplo de Paulo, né? Filipenses 3, sabe o que ele está buscando? O que ele está buscando ali naquele descontentamento dele? Quem lê o texto, o que ele está buscando ali? Quem sabe?
Está falado. A Hortência está dizendo aqui que ele está buscando Cristo e que ela não enxerga isso como um descontentamento, né? Que a busca por Cristo não é necessariamente um descontentamento. Ele é contente, mas ele busca. Certo? Quem mais gostaria de dizer o que Paulo está querendo ali? Espera. Está gravando, gente, por isso que precisa do microfone. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E então ele diz: não que eu já tenha conseguido, mas eu prossigo para o alvo. Então, eu concordo com a minha irmã ali na frente. Ele não é descontente, né? Isso. Quem mais? Vamos lá. Tudo bem? Ok? A resposta delas é sobre a busca por Cristo, a busca por conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Tá? E é exatamente isso. Exatamente isso. Mas, quando a gente pensa em descontentamento, aí que eu quero chegar hoje. Aí que eu quero chegar hoje. Quando a gente usa a palavra descontentamento, fora dessa premissa de que o nosso alvo é Cristo, quando a gente usa a palavra descontentamento, estou descontente por causa do meu emprego, eu estou descontente por causa do meu salário, eu estou descontente por causa disso, estou descontente por causa... Esse é o descontentamento mundano. Mas o descontentamento santo, santo, ele é paradoxal mesmo. Porque você fala, como pode... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olhem, não sei se vocês vão conseguir ler aquela letrinha amarela ali, infelizmente é o padrão do slide, mas eu vou ler aquilo lá para vocês. O cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, vocês concordam? O cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, concordam? Ou vocês discordam dessa verdade? Quem é mais feliz do que o cristão? Ninguém. Então, o cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, apesar de qualquer coisa, apesar das circunstâncias. Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas também é a mais insatisfeita. Isso é um paradoxo. Como pode? Tá? Como pode? É isso que nós vamos tentar entender hoje. É isso que nós vamos tentar entender o que Paulo está falando aqui em Filipenses 3. Ele não alcançou um alvo dele ainda, que é o alvo da vida dele. Quando você não alcança um determinado alvo na sua vida, você está plenamente satisfeito? Ainda não. E Paulo realmente, irmãos, de fato aqui, ele não está demonstrando plena satisfação, mas há um porquê. Nós vamos tentar entender que ele anseia por conhecer Cristo, pois as coisas deste mundo não o satisfazem mais, e para o cristão, as coisas deste mundo, elas realmente não podem mais satisfazer, apesar de muitas vezes serem necessárias, mas satisfação não. Não é? Vamos prosseguir aqui. Oi. Pois não. As minhas amigas pedem para aumentar um pouquinho mais o volume do microfone. O volume do meu microfone? Pode aumentar um pouquinho? Elas estão com um pouquinho de dificuldade, tá bom? De ouvir. Alô. Som. Vamos aumentar? Som. Melhorou? Ok. Um pensador cristão, um autor cristão chamado Jeremiah Burroughs, disse o seguinte: uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. Tá? Uma alma capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus.
Então, nós temos aqui um objetivo a ser alcançado, um objetivo que Paulo está querendo alcançar. Tá? Ele tem um foco e ele tem um alvo. Gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. Ele tem um foco e ele tem um alvo para alcançar, tá? Que é o conhecimento de Cristo. Irmãos, de fato, a gente precisa entender assim, ainda que não seja um consenso, tá? A ideia não é fazer consenso aqui disso, mas quando nós temos alguma insatisfação que possa ser tratada pela Bíblia como boa, uma boa insatisfação, ou seja, também é um paradoxo dizer isso, mas uma boa insatisfação, é porque nós ainda consideramos que nós não conhecemos a Cristo plenamente. E nós buscamos por conhecê-lo. Tá bom? Vamos lá. Quem pode ler para mim? Salmo 42, versículos 1 e 2. Está aqui na tela, mas gostaria que alguém lesse para mim. Salmo 42, versículos 1 e 2. Cadê o microfone? Quem vai ler? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando podereis entrar para apresentar-me a Deus? Percebam, irmãos, a sede do salmista, né? A sede do salmista. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isso aí é uma sede. Isso aí é um anseio. Isso aí é algo que ele ainda não chegou lá. Nós estamos falando de um salmista. Assim como nós estamos falando do apóstolo Paulo, que ele também anseia por essa mesma coisa aqui. Ele ainda entende que ele ainda não chegou lá. O conhecimento de Cristo dele ainda não foi pleno. Percebe? Vamos lá. A gente tem que ter em mente, então, o seguinte. Há um descontentamento contente no cristão. Esse descontentamento contente no cristão diz respeito à busca, à sede e ao anseio por conhecer mais a Deus, ao mesmo tempo em que ele é contente pelo simples fato de estar em Cristo e ter recebido a graça de Deus. Ele é salvo, né? Você é salvo. O que mais você precisa? Não precisa mais nada, né? Você tem a vida eterna. Mas então, esse paradoxo realmente a Bíblia traz para nós. É bastante interessante. O cristão contente é um cristão que mantém o foco. Eu tinha falado para vocês acerca de foco e acerca de alvo, né? Vamos pegar o texto novamente ali de Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. A partir do 12. Então, tudo isso que Paulo fala aqui, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso o quê? Aí vai lá no 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Isso que Paulo quer, né? Não chegou lá ainda. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, né? Quando Paulo está dizendo aqui, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, a gente está falando aqui de foco, tá? O cristão contente é um cristão que mantém foco. O cristão contente é um cristão que não está satisfeito com o conhecimento que ele tem de Deus hoje. Eu não estou satisfeito. Eu falo por mim. Eu, Fábio, eu não estou satisfeito com o conhecimento que eu tenho em Cristo hoje. Não estou. Eu busco para ser aperfeiçoado. Eu quero mais de Deus. Tá? Eu busco mais. Esse é o processo de santificação. Mas você tem esse foco muito claro na sua caminhada. Você tem esse foco muito claro. É isso que eu quero. Tá? Pegando esse gancho, o
que coisas na nossa vida podem tirar esse foco da gente. Se você é um cristão, se você tem como prioridade na sua vida buscar a Cristo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, esse é o foco da tua vida, o que atrapalharia? Mudar o foco. E o que muda o foco? O mundo? Mas tem que ser, vamos ser mais específico aí. O que muda o foco da gente? Se a gente tem que ter esse foco na nossa vida todo dia. Conhecer a Cristo. O que muda o foco? Aquilo que você prioriza. Se você deixou de priorizar as coisas eternas, essa parte espiritual, você começa a se perder nas coisas aqui do mundo, na parte de profissão, de dinheiro, de status, de... enfim. Certo. Quem mais? Os netos? Tira o foco. O que mais? Paulo. Quem tira foco? Clóvis. Fábio, Oi. eu tenho visto que Deus é tudo em todos. É tudo. Então, nós somos imagem e semelhança dele. Nós temos muitos atributos que Deus distribui como dons, assim, para que a gente trabalhe com esses atributos. Quando eu falo atributos, seriam task, como que é a palavra? Desafios. Vou colocar desafios, tá? Netos, emprego, dinheiro. A gente precisa de dinheiro, ganhar tudo o que for possível dentro da ética, porque isso está fazendo a gente construir aqui fora a nova sede. Então, Deus dá dons para nós, e eu vou dizer, para exercer esses dons, dá trabalho. Eu amo Gênesis 1 e 2, e desde que eu estava na faculdade, a gente passou um ano estudando isso lá, na Renascença, e continuo estudando, e já estou com 56 anos, vou fazer 56. E dá muito trabalho, a gente tem que optar entre... Agora eu tenho uma neta, às vezes eu passo 5, 6 horas do dia, quando eu estou de férias com ela, né? Aí eu olho uma coisa e o outro, eu vejo assim, Deus nos dá diversas frentes. E isso é como você falou, a gente fica inconformado, tá? Porque talvez seja uma força que Deus nos dá para a gente atingir esse alvo, porque essa inconformidade nos faz ir adiante, só que isso requer muito trabalho, muito esforço. Aí entra a priorização. Não, eu não posso focar 100% no estudo de 1 e 2, por quê? Porque eu tenho uma esposa que requer atenção, eu tenho uma neta e eu tenho trabalho, eu tenho que ter dinheiro para fazer isso. Resumindo um pouquinho, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, fazei para a glória de Deus, certo? Legal. Mas podemos perder o foco. Podemos? Podemos perder foco? Robson ali quer falar. Elias quer falar. Vamos lá. Eu acho que seria interessante olhar Filipenses capítulo 3, um pouquinho antes ainda da onde você está. Porque é uma construção de uma tese que Paulo está trazendo aqui, e aí ele diz assim, ó, no versículo 5, vou pegar do 4, tá? Filipenses 3, 4. E embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ele está falando sobre confiar na carne, tá? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha que interessante o ponto de vista dele, tá? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está dizendo assim, ó, eu tenho todos os atributos
que um judeu deveria ter para que eu fosse considerado o maior de todos. No versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então ele está dizendo assim, a partir do momento que eu conheci Cristo, eu descobri que tudo isso era uma grande bobagem. E eu estava buscando algo que não estava me levando para lugar nenhum. Exatamente. Aí ele diz assim, ó, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí entra no versículo 10. Então eu vejo, na verdade, ele está dizendo assim, tudo aquilo que eu valorizava como importante na minha vida, que é o que nós muitas vezes fazemos, o meu conhecimento, a minha formação, a minha experiência de vida, a minha família, o meu emprego, os bens que eu tenho, tudo isso, Paulo está dizendo, eu considero isso como esterco. Isso não tem valor nenhum, porque eu achava que isso era lucro para mim. Só que, na verdade, o que tem valor é conhecer a Cristo Jesus. Então, ele está desconsiderando tudo na vida dele e está colocando todo o peso no conhecimento de Jesus. Então, quando eu vejo a questão do descontentamento, eu acho que muito mais é um anseio por conhecer cada vez mais a Deus. E aí ele consegue, lá no versículo 4, dizer, cara, eu me sinto contente em toda e qualquer situação, porque eu mudei o foco, que é o que você está falando. Eu tirei o foco das coisas, do mundo e de tudo que existe, e eu coloquei o foco em Jesus. Então, para mim aqui isso tem valor. Então, eu não me sinto mais descontente, porque tudo isso é bobagem. E agora eu estou contente em Cristo. Então, o meu anseio é conhecer cada vez mais a Ele. Muito legal. Legal, quem mais? Uma coisa legal, lendo essa frase, o cristão contente é um cristão que mantém o foco, eu lembrei de uma experiência que a gente teve, que eu acho que na prática foi muito isso. Nós estávamos no campo missionário e a gente teve algumas dificuldades financeiras e começamos a colocar o foco muito nisso. Fez com que a gente perdesse o contentamento no que a gente estava fazendo. Mas teve um momento que a gente orou e entendeu que a gente não tinha que manter o foco nisso. Então, quando nós gastamos o nosso tempo orando a Deus pelas pessoas que a gente precisava alcançar, pelas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, a gente começou a ficar contente, mesmo não tendo aquilo que a gente tinha. A circunstância ela não mudou, a gente continuava não tendo. Mas o fato de a gente ter mudado o nosso foco e olhado para Cristo, para as coisas mais importantes, fez com que a gente entendesse o que era o contentamento. Eu acho que isso demonstra muito na prática o que é. Né? Eu acho que a gente deixa muito fácil os desafios, os problemas, fazer com que a gente perca o nosso contentamento em Cristo. Legal, legal, legal. Mais? Chega aqui, Álvaro. Não antecipa a aula, Alessandra. Não antecipa a aula, Alessandra. Eu acho que de maneira prática para o dia a dia, como Marta, né? Isso, as tarefas do próprio dia fazem a gente, dia após dia. Muito bem colocado, isso mesmo. Estou brincando porque a gente vai falar. Não, é brincadeira. Estou brincando, mas você acertou no ponto. Tá? Obrigado. Acertou no ponto. Gente, Elias. Exatamente quando o Robson estava lendo, era nesse tema que eu queria afirmar também. E trazendo para algo bem prático, eu fico pensando o quanto que nós temos de oferta para aprender de Cristo, o quanto nós temos a oportunidade de buscar a Cristo, de conhecer a Cristo, sozinhos e em comunidade, e nós desperdiçamos, trocamos esses momentos por outras coisas.
com muita facilidade. E eu sinto às vezes que muitas coisas que são ensinadas aqui no nosso meio, e pastor Alexandre falou recentemente, nós éramos para ter a igreja lotada aqui hoje de manhã para aprender sobre isso, né? Poderíamos, porque somos mais. Outra coisa, às vezes nós deixamos de participar, de estar, por causa de coisas tão simples e que poderia deixar para fazer outra hora, não que devemos deixar, sem ser igrejeiro, sem ser aquele religioso, não, mas para aprender de Cristo. Uma outra coisa que eu trago aqui é uma realidade que nós vivemos, e eu sinto muito por isso, é que na nossa reunião de oração, por exemplo, nós somos 10. A média é de 10, todas as vezes na semana. E eu sinto que falta de interesse, de busca. Não quero acusar ninguém aqui, mas nós precisamos melhorar muito naquilo que leva a conhecer a Cristo e buscar a Cristo. Legal. Para a gente poder ir para o intervalo, mas alguém quer falar? Sabe que eu estou feliz hoje porque estamos compartilhando. Esse é o objetivo da aula, gente. Que bom, viu? Que bom. Quem mais quer falar antes de ir para o intervalo? Ou podemos ir para o intervalo? Vocês preferem tomar um chazinho? Mas saem e voltem com foco, tá bom? Foco, tá? Vamos para o intervalo. Bom, já retomamos a transmissão aqui, pessoal. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, retomando aqui o nosso assunto e considerando as colocações que os irmãos deram aqui, muito obrigado. Que estejamos sempre atentos a esse detalhe que Paulo ensinou e que a palavra de Deus está sempre ensinando e que a gente precisa estar sempre praticando, irmãos, que é a questão do foco, não é? O cristão contente é um cristão que mantém foco, né? Olha lá, vou ler para vocês as linhas amarelas porque tá pequenininho aqui. Deus nos deu várias maneiras de buscarmos o alvo, e nós vamos falar de alvo aqui também. Mesmo que as tarefas mudem, uma coisa permanece. A gente falou de tarefas aqui, né? De atividades, muitas coisas que você faz no dia a dia. Não estou falando só de ministério, estou falando de vida cotidiana, tá? Mesmo que as tarefas mudem, não importa o que você faz ao longo do seu dia. Uma coisa permanece: conhecer Cristo mais profundamente e ser conformado à sua imagem. Esse é o foco do apóstolo Paulo, esse era o anseio do salmista, né? Podemos usar a palavra anseio ou descontentamento, isso é só um adjetivo, isso aqui é só uma expressão. A gente tem que entender o seguinte: nós cristãos temos como meta na nossa vida conhecer mais a Cristo e nos conformarmos mais a Ele. Amém? Esse é o foco do crente. Não importa se você está trabalhando, não importa se você está dirigindo o teu carro, não importa se você está levando o filho na escola, não importa se você está numa reunião de negócios, não importa se você está dentro da igreja, não importa. Teu foco é Cristo. Sirva a Cristo dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Tá bom? Então, o cristão contente é um cristão que mantém o foco. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Aqui está o texto de Lucas 10, 41, 42. Quem está com o microfone sobressalente? Alexandre está? Quem mais está? Álvaro está? Você está com a Bíblia fácil aí, Álvaro? Ou não? Pode ler aqui então. Lê aqui. Lê esse texto para nós. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E vocês lembram desse texto de Lucas? Vocês estão com o texto aberto aí? Vamos lá. Lucas 10, 41, 42. Lucas 10, 41, 42.
Vou puxar a história do versículo 38 aqui para a gente entender o contexto, tá bom? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem aqui é aquela passagem clássica de Marta e Maria, né? E irmãs de Lázaro, lembra de Lázaro? Ressurreição de Lázaro, irmãs de Lázaro, tá? Elas estavam, então Jesus foi visitá-las e aconteceu esse detalhe que a Marta estava arrumando as coisas, estava cuidando da casa, né? Elas receberam Jesus, elas queriam agradar a Jesus. Marta foi preparando tudo. Vou arrumar a casa, vou preparar a comida, vou fazer isso, fazer aquilo. E a Maria ficou sentadinha, ouvindo Jesus falar, conversando com ela, né? E aí Marta vem reclamando, murmurando, né? Lembra da murmuração? Ela veio murmurar. Senhor, olha aqui minha irmã que não está ajudando em nada, eu estou aqui tentando arrumar as coisas para agradar o Senhor, fazer tudo. E a minha irmã está aqui sentada. E Jesus falou: Marta, Maria está aproveitando a parte boa. Você deveria fazer o mesmo. Né? Jesus, com isso, está colocando que Marta não precisa trabalhar, que Marta precisa parar tudo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: aproveite a oportunidade que está acontecendo agora. Eu estou com você, venha me ouvir. Esquece o resto, os detalhes não importam aqui. Senta com a sua irmã e vamos conversar. Foco. É isso que Jesus está querendo mostrar para ela. Olhe para mim, não olhe para os afazeres. Esquece um pouquinho. Eu sei que você, Marta, cuida da casa, como muitas mulheres, esposas, mães aqui são cuidadosas, certo? Ele estava só convidando ela: para um pouquinho, senta aqui do meu lado. É isso que Jesus está querendo dizer. Aproveita a parte boa, né? Foco naquilo que é importante naquele momento. E como eu digo e repito mais uma vez, as atividades do nosso dia a dia são muitas e inúmeras. Você não vai parar tudo. Mas se precisar, você para. E mesmo que você esteja fazendo algo, faça para a glória de Deus com foco em Cristo. Percebe? Esse é o detalhe importante. A vida do cristão é uma vida de foco. Tá bom? Alguém aí levantou a mão, que eu vi alguma mão. Clóvis, quer falar? Por favor, me corrijam se eu estiver errado, tá? Esse momento foi um momento de disruptura, porque para a mulher israelense, não vou trocar a palavra israelense, para a mulher judia, ela não podia aprender com outra pessoa, a prioridade, ela deveria aprender com o marido em casa. Então, ela deveria, quando a Marta foi e cobrou, ela foi dizendo assim: olha, ela está fazendo o que está errado, ela devia estar aqui, porque a lei diz isso. E Jesus quebrou isso lá e disse: não, ela está fazendo o que é certo, ela está pegando o melhor. E aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento, certo? Alguém? Vera? Vera e Hortência, vamos lá. Só peço que sejam breves nos comentários por causa do horário. O que eu vejo também é que, às vezes, a gente deve fazer o que Marta fez, de fazer as coisas que estão periféricas para proporcionar a outras pessoas um filho, alguma pessoa que ainda não conhece a palavra do Senhor. Sim, com certeza. Para que eles fiquem à vontade, quer dizer... Que era a intenção dela. Exatamente. Então, eu acho que o importante é você ter o foco de poder estar levando a palavra para as pessoas que não conhecem. E ser favorável, né? Assim, favorecer a situação. Legal. Vera? Então, eu entendo perfeitamente a palavra de Jesus falando isso, mas aí nós temos que ver também uma coisa. Não era Jesus e outros tantos discípulos, né? Outras pessoas também, né? Então, se Marta também ficasse só sentada ali, com certeza
não ia ter o que comer, porque naquele tempo não era igual hoje, que a gente liga o micro-ondas, né? Mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Viu? Tinha que acender o fogão a lenha, né? Todas essas... Né? Mas eu entendo perfeitamente, só que eu quero salientar isso, né? Que Marta também precisava, estava lembrando disso. Que, uma boquinha era necessária, né? Não eram uma, eram bastante, né? E veja, a crítica não foi em relação ao que ela estava querendo fazer. É que ela criticou a irmã, percebe? Em nenhum momento ali houve uma crítica diretamente a Marta. Ela estava criticando a irmã, a irmã estava tão encantada com a presença de Jesus que ela parou tudo, falou, não, eu preciso ouvi-lo, eu vou ficar com ele. Foi o que ela fez. Mas obrigado, Vera, legal. Muito bom. Entendeu, gente? É foco, né? Imagina Jesus chegando na sua casa, né? Não é? Você ia fazer alguma outra coisa, tal, ou você ia parar tudo, não é não? Porque elas criam que ele era o Messias, elas criam nele, né? Então, quando ele entrou na casa delas, tá bom? Não, de forma alguma. Não é esse o objetivo também, por favor, né? Não é para parar tudo e não fazer mais nada, não. Tudo tem o seu tempo, né? Como diz a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo. Mas o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. E, poxa, se você tiver a grande oportunidade, igual Maria e Marta tiveram, de ter Jesus em casa. E nós temos, né? Através do Espírito Santo, nós temos. Ali, a presença física. Poxa, que momento para elas pararem e falar, nós estamos aqui para te ouvir, né? Foi isso que Jesus carinhosamente fala para ela. Marta, não esquenta a cabeça. Senta aqui, né? Ela está aproveitando a parte boa, aproveita, tá bom? Vamos lá. A gente falou de foco, eu disse que nós íamos falar de alvo também, né? Por quê? Ok, você tem um foco, mas lá na frente você quer alcançar o quê? Um alvo. Você tem algum objetivo a ser alcançado, né? Você tem um foco, que é o caminho, todo o seu progresso para chegar num alvo, tá? O cristão contente, ele também tem esse esforço na busca de um alvo celestial, né? Nosso alvo não está na terra. Vocês concordam comigo quando eu digo que o nosso alvo não está aqui? O cristão, ele é o que na terra? Ele é um peregrino. Oi? Forasteiro, um peregrino. O que mais que a Bíblia chama o cristão aqui na terra? Embaixador, nós estamos representando alguém de um outro reino, né? Forasteiros, peregrinos, nosso alvo não é aqui, né? Nosso alvo não é aqui, nosso alvo é celestial. Nosso alvo é celestial. Volta lá em Filipenses capítulo 3, vamos lá, vamos ver Paulo falando. Filipenses capítulo 3, 12 e 13, né? Eu vou ler de novo os 3 versículos para vocês. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, né? Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está falando do foco dele. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É o foco dele, tá? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o alvo de Paulo? Qual que é o alvo de Paulo? Estar na presença de Cristo para sempre. Você encerra, você chega a linha de chegada, né? Não tem a corrida e a linha de chegada. Você cruza a linha de chegada, você encontrou o teu destino final. O destino final de Paulo, o que é? A presença de Cristo para sempre. Esse é o alvo do crente, a presença de Cristo para sempre. É isso que nós queremos. É para lá que nós vamos. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Olha lá, nosso alvo não está na terra, mas nos céus.
Este mundo não é o nosso lar. O esforço do cristão, ele não é inútil. Nós não estamos correndo atrás do vento fazendo isso. Nós estamos correndo atrás de um alvo verdadeiro e garantido para o cristão. Imagina você estar numa corrida onde você já tem certeza que você vai ganhar. Parou para pensar nisso? Você está numa corrida onde você já tem certeza que lá na frente você vai ganhar. Já foi garantida a vitória para você, porque Cristo já te deu na cruz a vitória. Você só está agora prosseguindo para esse alvo. Deus já te deu a certeza que você vai estar com Ele. O que você faz? Você prossegue para o alvo, com foco, tá bom? Essa é a meta, esse é o objetivo. Em Deuteronômio, Daniel, não é Deuteronômio, é Daniel 11:32, Daniel, um trechinho do versículo, tá? Um trechinho do versículo, ele diz uma coisa muito interessante. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, se você está caminhando com Cristo, com foco, e você sabe qual é o seu alvo, meu amigo, minha amiga, tudo é possível. Muitas maravilhas Deus pode fazer através de você. Muitas vidas podem ser transformadas através de você. Muitas pessoas podem ser alcançadas através de você. Se você tem foco e você sabe muito bem o alvo que você quer alcançar como crente, tá? Muitas coisas Deus pode fazer através de você e em você. Esse, então, é o grande desafio, tá? Então, voltando lá para o início da nossa aula, né? Satisfação é ter a Cristo. E Paulo era um ser absolutamente contente com isso, pois ele poderia em Cristo viver sob toda e qualquer circunstância que ele estava feliz, contente, porém ele ainda estava insatisfeito, ele estava descontente, ele estava ansioso, não importa o termo que você vai querer usar, mas ele ainda sentia a necessidade e o desejo de conhecer mais e mais a Cristo e se conformar com Ele, inclusive na sua morte. Lembra que Paulo fala? Inclusive na sua morte. Ele quer chegar no ponto em que o caráter de Cristo está tão arraigado dentro dele que realmente ele foi até a morte, né? Paulo foi sacrificado. Ele teve a sua vida sacrificada por causa de Jesus, como vários dos apóstolos também, e outros mártires da igreja, enfim. A gente tem que sempre ter em mente, quando você está se aproximando do caráter de Cristo, e está sendo mais e mais absorvido pelo caráter de Cristo, você pode chegar ao ponto até de querer ser um mártir. Vocês acham que eu estou exagerando? Eu vou ler uma coisa para vocês aqui. Eu não estou exagerando. Eu vou ler uma história real aqui para vocês. História de um missionário entre os muçulmanos. Tá? O nome dele, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui. História de um missionário entre os muçulmanos. Raimundo Lúlio, missionário entre os muçulmanos no norte da África, foi alguém que prosseguiu para conhecer Cristo e participar dos seus sofrimentos. Aos 79 anos de idade, ele lecionava árabe na Europa. Era um professor de árabe. Quando sentiu um forte desejo de voltar para o norte da África. E aqui a descrição que eu vou ler é do biógrafo dele. Tá? O biógrafo dele chama Samuel Zwemer. Então, o relato do biógrafo dele. Seus alunos e amigos naturalmente desejavam que ele terminasse os seus dias lecionando tranquilamente e no conforto da presença dos amigos. Contudo, esse não era o desejo de Lúlio. Sua ambição era morrer como missionário e não como professor de filosofia. O lema pessoal de Lúlio era: quem vive pela vida não pode morrer. Nas reflexões de Lúlio lê-se: o homem está destinado a morrer, ó Senhor, em idade avançada,
por falta de calor natural e excesso de frio. Entretanto, se essa for tua vontade, teu servo não desejaria morrer dessa forma. Ele prefere morrer no brilho do amor, da mesma forma que por ele tu dispuseste a morrer. Os perigos e as dificuldades que fizeram Lúlio recuar em 1291 só o impeliram novamente ao norte da África em 1314. Seu amor não esfriara, mas brilhava ainda mais forte. Ele não ansiava somente pela coroa de mártir, mas também por ver mais uma vez seu pequeno grupo de convertidos na África. Animado por esses sentimentos, ele viajou até Búgia em 14 de agosto e por quase um ano trabalhou secretamente entre um pequeno grupo de convertidos que em visitas anteriores ganhara para a fé cristã. Por fim, cansado de se esconder e ansiando pelo martírio, apareceu na praça central e se apresentou ao povo, aos muçulmanos, né? Se apresentou ao povo como o mesmo homem a quem eles haviam expulsado da cidade, tempos atrás. Era como se fosse Elias se mostrando a uma multidão de Acabes. Lúlio ficou de pé diante deles e os ameaçou com ira divina, caso ainda insistissem em seus erros. Ele fez seu apelo com amor, mas falou abertamente toda a verdade. As consequências podem ser facilmente previstas. Tomada de um fanatismo enfurecido diante da ousadia de Lúlio e incapaz de responder a seus argumentos, a multidão o agarrou e o arrastou para fora da cidade, e lá, sob a ordem do rei, ou pelo menos sob a sua conivência, ele foi apedrejado em 30 de junho de 1315. Raimundo Lúlio morreu como mártir com a idade de 80 anos. Avançado em anos como o apóstolo Paulo, Lúlio não descansou diante do que já havia feito. Ele prosseguiu para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até que ponto um crente chega nesse anseio de viver para Cristo e ser semelhante a Cristo até na morte? Paulo foi assim. Este missionário Lúlio, né, do ano de 1300, foi assim. Será que temos hoje cristãos que também chegam a esse ponto de: Senhor, se eu tiver que morrer, é para o Senhor, eu vou com alegria. Então, olhem como o foco e o alvo dele eram muito claros. Como o foco e o alvo de Paulo eram muito claros. Como o foco e o alvo nosso tem que ser muito claro. Percebe, irmãos? Tem que ser claro. Quer comais, quer bebais, e qualquer outra coisa que você faça na tua vida, faça para a glória de Deus. E que você, com isso, esteja conhecendo mais e mais a Cristo, né? Se conformando à imagem dele, olhando, focando em Cristo, porque lá na frente o teu alvo, o que é? É viver eternamente ao lado dele. Amém? Penso que nós todos queremos isso, cremos nisso. Mas é uma luta diária, irmãos. Para perder o foco é muito fácil. Nós temos que lutar todo dia. É um exercício, né? Como as aulas anteriores já nos ensinaram. O contentamento do cristão é um exercício, porque é contra a nossa natureza. Nosso foco em Cristo é contra a nossa natureza. O alvo celestial é contra a nossa natureza. Mas nós temos em nós o Espírito Santo, que nos move. E com o Espírito Santo junto de nós, a gente pode muito bem exercitar esse alvo, exercitar esse foco, aliás, e buscar o alvo. Perfeito? Amém? Aqui encerra a nossa aula. Lembre-se da canção, satisfação é ter a Cristo, né? E que nós tenhamos aí um domingo abençoado. Tá bom? Bom domingo para todos.
Cris.